Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o seu canal RB Mais História. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre o processo de expansão marítima europeia. Mas antes, para dar aquela moral, para dar aquele incentivo bacana no nosso trabalho, deixe lá o seu joinha, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os nossos vídeos sempre que forem postados, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para a aula. Pessoal, nessa segunda aula, nós vamos falar especificamente sobre o pioneirismo português, ou seja, por que que Portugal foi a primeira nação a se lançar aos mares, a se lançarem nessa expansão marítima, que nós chamamos também, né, de grandes navegações. Então, a nossa aula hoje é no sentido de entendermos quais as condições que existiam em Portugal que fizeram com que o mesmo fosse o primeiro a se lançar nesse processo. Tranquilo? Então, pessoal, vamos começar compreender esse processo. Qual os nossos objetivos com a aula de hoje? Qual o conhecimento que nós teremos que alcançar? Vamos lá. Primeiro, nós temos que compreender por que Portugal largou na frente no expansionismo marítimo. Beleza? Quais as condições que existiam em Portugal que fizeram com que o mesmo fosse aí o pole position, né, usando uma linguagem aí do automobilismo, para nós entendermos por que ele foi o primeiro a se lançar nesse processo, é o nosso primeiro objetivo. Segundo, analisar um detalhe muito importante. Nós já falamos na nossa primeira aula. A expansão marítima, ela, apesar de ser uma empreitada comercial, ela não envolve apenas interesses econômicos. Então, nessa aula, além de entender por que Portugal foi pioneiro, nós também iremos buscar entender quais os interesses da nobreza nesse processo, quais os interesses da burguesia que estava em ascensão em Portugal e também entender quais os interesses da igreja. Olha só, então vamos ter que entender quais os interesses políticos, os interesses econômicos e também os interesses religiosos. Um detalhe importante, quando nós falamos aqui em igreja, nós não estamos falando em qualquer igreja, nós estamos falando na Igreja Católica. Então, nós vamos ter que entender quais os interesses da nobreza, da burguesia e da igreja no processo de expansão marítima europeia, principalmente no território português. Então, esses são os nossos objetivos. Então, pessoal, a gente já começa logo entendendo aqui, citando algumas das principais causas, olha só, causas que levaram ao pioneirismo português. Então, esse é um dos principais objetivos da nossa aula de hoje, da nossa segunda aula, entender quais as principais causas do pioneirismo português. Vamos lá, vamos por parte. Começando a falar sobre a chamada Guerra de Reconquista. O que foi isso? Pessoal, claro que nós não iremos falar aqui especificamente dessa guerra, mas nós vamos falar alguns elementos para que nós possamos entender qual a relação dessa guerra com o pioneirismo português na expansão marítima. Pessoal, a Península Ibérica, desde o século VII, esteve ocupada pelos muçulmanos, né, com o expansionismo muçulmano. Os muçulmanos chegaram na Península Ibérica por volta do século VII, tá? E lá permaneceram durante muitos anos, lá permaneceram durante muito tempo. E o que foi essa Guerra de Reconquista? A Guerra de Reconquista foi quando os reinos da Península Ibérica começaram a expulsar esses muçulmanos que eram chamados lá na Península Ibérica, tá? Eram chamados de mouros. Então, se vocês ouvirem o termo mouros relacionada à Península Ibérica, ele está se referindo aos muçulmanos que lá permaneceram durante muitos anos.
Então, a Guerra de Reconquista é o momento que o território da Península Ibérica começa a expulsar os mouros, começa a expulsar os muçulmanos da sua região, né? Então, conforme os mouros foram sendo expulsos, novos reinos foram surgindo nesse período. É um detalhe muito importante a destacar que, nesse momento, por volta do século XII, que se dá a Guerra de Reconquista, por volta do século XII, Portugal ainda não era um reino, né? Portugal era apenas um condado do Reino de Leão. Então, o Reino de Leão e Castela eram os reinos que dominavam a Península Ibérica até o momento. Então, conforme esses mouros foram sendo expulsos da Península Ibérica, novos reinos foram surgindo. Então, pessoal, aqui a gente tem que se atentar para o seguinte detalhe. Portugal, a partir dessas guerras de reconquista, vai dar início a um processo que vai culminar com a formação do seu Estado Nacional. E é por isso que a guerra de conquista ela vai ter influência direta para que depois Portugal seja pioneiro nas grandes navegações. Então, primeiro nós temos que entender o pioneirismo português como um processo. Não foi algo que aconteceu, a expansão marítima aconteceu lá no século XII. Claro que não, naturalmente, obviamente que não. Mas o que começou a acontecer no século XII, né, vai ter influência lá no século XV, quando Portugal começa o seu processo de expansão marítima. Tranquilo? Então, a partir daqui, os mouros começam a ser expulsos da Península Ibérica e novos reinos começaram a surgir. Por volta de 1139, Dom Afonso declarou a independência de Portugal. Olha só, e deu continuidade no processo de expansão territorial portuguesa. Acabei de falar para vocês que Portugal era um condado de Leão, e aqui o Dom Afonso já declarou, né, durante esse processo de expulsão dos mouros, declarou a independência de Portugal. Já quer dizer que, nesse momento, Portugal é um Estado nacional nos termos da lei? Ainda não. No entanto, nós já podemos afirmar que Portugal já deu início a esse processo de formação do Estado Nacional e a unificação dos reinos. Porque, como eu falo para vocês, na história, nada acontece da noite para o dia ou do dia para a noite. Tudo, ou seja, tudo é um processo. Então, essa guerra de reconquista aqui, Portugal já começa, primeiro se declara independente, Dom Afonso também se declarou e se intitulou o rei de Portugal, deu início à dinastia Afonsina, e aí Portugal começa a expandir o seu território. Tranquilo? Aqui, pessoal, eu destaquei para vocês o mapa da Península Ibérica, embora nós já tenhamos falado sobre isso na aula 1, mas eu destaquei o mapa da Península Ibérica para nós relembrarmos a posição aqui de Portugal na Europa, posição geográfica. Aqui nós temos Portugal, aqui nós temos a Espanha. É claro que esse mapa aqui já é após Portugal ter se consolidado enquanto Estado nacional. Olha só aqui como, antes disso, essa península ibérica eram os reinos de Leão e Castela. Eram dois reinos que depois se infundiram apenas em um e dominavam a Península Ibérica. E era essa Península Ibérica aqui que era dominada pelos mouros, que eu acabei de falar para vocês, que chegaram até a região, subindo aqui, olha só onde eu estou destacando, pelo norte da África e aqui permaneceram durante muito tempo. Então, pessoal, a formação do Estado, você tem as guerras de reconquista, Portugal expulsando, na verdade, toda a Península Ibérica como um todo, não só onde hoje é Portugal, não só o Reino de Portugal, mas a Espanha também, expulsando os mouros, certo? E com a expulsão dos mouros, Portugal também vai expandindo o seu território, e isso vai culminar com a formação do Estado Nacional, um longo processo, como eu estou falando para vocês, tá bom? Então, esse
Estado Nacional, a formação desse Estado Nacional, ele foi determinante para que isso acontecesse a Revolução de Avis. Então, só para retomar, não foi a Guerra de Reconquista que tornou de imediato Portugal um Estado, né? Uma nação, um país, como nós chamamos. Porém, as guerras de reconquista deram início a esse processo que culminou com a formação do Estado Nacional a partir da Revolução de Avis. Olha só, as guerras de reconquista têm início no século XII, que nós já estamos no final do século XIV, quando Portugal consegue se unificar definitivamente. Os mouros, cabe lembrar, os mouros que estavam na Península Ibérica desde o século VII, século VIII, só foram expulsos totalmente, definitivamente da Península Ibérica apenas no século XIII, tá bom? E aí, no século XIV, no final do século XIV, nós temos a Revolução de Avis. O que foi a Revolução de Avis? A Revolução de Avis, galera, foi uma sucessão de eventos, vários eventos, disputas dinásticas, disputa entre famílias pelo poder no reino de Portugal, né? Vários pequenos reinos ainda existentes em Portugal. E a partir dessa sucessão de eventos foi que Portugal consolidou e se unificou a partir da dinastia, e a partir daí a dinastia de Avis passou a governar, tá bom? Então, foi só a parte... Por que chama de Revolução de Avis? Né? Porque essa dinastia de Avis que estava à frente disso, e a partir da Revolução de Avis, Portugal passou a ter, de fato, o seu primeiro rei, que foi Dom João I, né? Então, qual o primeiro rei de Portugal após a Revolução de Avis, após Portugal ter se unificado? Dom João I. Tranquilo? Então, a partir de agora, Portugal já é um reino unificado, já é um reino independente. Portugal foi o primeiro reino a conseguir fazer isso, a ter um rei que mandasse em todo o território, por isso que chama de território nacional. Então, o rei mandava em todo o território nacional. A dinâmica agora é diferente do que era durante a Idade Média, com vários pequenos reinos, onde tinha vários nobres que mandavam. Agora você tem um rei, você tem apenas um rei que vai mandar em todo o território, que a gente chama de território nacional. Você terá uma nação. E como é que fica Portugal depois disso? Olha só, Portugal depois da unificação, tá? Pessoal, nós temos que ter em mente aqui, o nosso objetivo é entender o processo de expansão marítima, tranquilo? E uma coisa vai levando a outra. É isso que a gente tem que entender para nós termos a capacidade de compreender por que Portugal foi o pioneiro no processo de expansão marítima. Então, depois da unificação, você tem uma certa paz interna. Durante muito tempo, a Península Ibérica viveu em guerra por causa dos mouros. Agora você tem uma paz interna. Essa paz interna, ela vai favorecer o crescimento da burguesia mercantil. No primeiro momento da aula, eu falei que a burguesia tinha interesses nessa expansão marítima, né? Então, agora, a gente começa a entender isso. Ora, se por um lado, quais eram os interesses da nobreza com a expansão marítima? Agora você tem um rei com poderes unificados, você tem um rei com poder centralizado, que manda em todo o território. Qual é o interesse dessa nobreza? Expandir o seu poder, dominar novas terras, conquistar novos territórios. É isso que a expansão marítima significa para essa nobreza, conquistar novos territórios. E para a burguesia, para essa burguesia mercantil, que começou a crescer e se desenvolver a partir da formação do Estado Nacional. Eu falei para vocês também na nossa primeira aula que para a formação desse Estado Nacional foi importante a aliança do rei com a burguesia.
E o resultado disso veio logo após. Ou seja, com a unificação do Estado Nacional, a burguesia cresceu, se desenvolveu, havia um momento de paz interna, sem guerras, e isso favoreceu o crescimento dessa burguesia. Qual é o interesse dela com a expansão marítima? Conquistar novos mercados, vender as suas mercadorias, fazer trocas comerciais, buscar matérias-primas, né? Ou seja, intensificar as relações comerciais. Esse era o interesse da burguesia. E o interesse da igreja, que a gente já até também falou na primeira aula, qual é o interesse da igreja católica? Recuperar os fiéis perdidos, né? Recuperar os fiéis que haviam perdido por volta do início do século XVI, com a reforma protestante. Tranquilo? Pessoal, então aqui, depois da unificação, você tem essa paz interna, você tem o crescimento da burguesia, e olha só o que nós temos surgindo aqui, pessoal. Nós temos surgindo a Escola de Sagres. O que foi essa Escola de Sagres? O que isso tem a ver com a expansão marítima europeia portuguesa? O que essa Escola de Sagres contribuiu para que Portugal fosse o pioneiro nesse processo? Galera, a Escola de Sagres, ela foi criada exatamente com essa finalidade. Era uma escola de navegadores. Acreditem que por volta não há assim um consenso entre os historiadores qual seria exatamente o ano da criação dessa escola de Sagres. Inclusive, alguns até descartam a possibilidade dela ter existido, né? Mas essa escola de Sagres, os que acreditam que ela tenha existido, ela teria sido criada por volta do século XV por Dom Henrique, que era filho de Dom João. Dom Henrique teria criado essa escola com a finalidade de... Qual era o objetivo dessa escola? Exatamente formar navegadores, incentivar a formação de navegadores. Nessa escola de Sagres, quem eram os professores? Foram convocados aqui para serem professores vários intelectuais. Só um destaque, eu acabei de falar que essa escola foi criada no século XV, ou seja, durante o período que o Renascimento surge na Europa. Nós já falamos aqui em outros momentos que o Renascimento foi um movimento intelectual, filosófico, cultural e artístico que tinha principalmente por base a construção de um conhecimento racional, baseado na experimentação, baseado na ciência, né? Então, é exatamente nesse contexto, onde se busca um conhecimento racional, que o Dom Henrique cria essa escola aqui para formar navegadores. Para essa escola, para ser professor dessa escola, foram convocados vários intelectuais da época, astrônomos, matemáticos, cartográficos, exatamente pessoas que tinham conhecimentos na área náutica. Aqui o cara também iria aprender a construir navegações, construir novas técnicas para desenvolver embarcações mais eficazes nessas navegações. Então, essa escola de Sagres, ela foi uma das coisas que foi fundamental para que Portugal fosse pioneiro aqui nesse processo. Então, nós já falamos aqui de algumas coisas: a Guerra de Reconquista, a Revolução de Avis, a unificação definitiva de Portugal a partir da Revolução de Avis, a paz interna que se processou a partir daí, né, a formação dessa escola de Sagres e o fator definitivo para Portugal ser o pioneiro. Pessoal, nada disso, nada do que foi feito anteriormente seria favorável a Portugal se não fosse a questão geográfica, né?
A questão geográfica, olha só, a localização geográfica foi o fator decisivo para o pioneirismo português. E por que a localização geográfica? Vamos analisar mais uma vez o mapa para que nós possamos entender por que a posição geográfica foi definitiva nesse processo. Pessoal, olha aqui Portugal, olha onde Portugal está, olha aqui a Península Ibérica, né? E aqui está Portugal. A maior parte do território português está voltado para o Oceano Atlântico. Portugal tem uma tradição pesqueira, né? Uma tradição bastante antiga que é voltada para o mar. E aí cabe lembrar a vocês que o comércio com as especiarias que ia dessa região aqui, ó, que ia do Oriente, né? Que ia das Índias, era feita por onde? Pelo Mediterrâneo, que era controlada pelas cidades italianas, ricas cidades italianas, como Gênova, por exemplo, como Veneza, tá? Então, essas cidades tinham o monopólio desse comércio pelo Mediterrâneo, porque haviam feito vários acordos com os muçulmanos para fazer essas compras dessas mercadorias nessa região. E eu falei para vocês, na nossa aula passada, que o objetivo de Portugal era qual? Quebrar esse monopólio dessas cidades italianas. E como que Portugal quebraria esse monopólio? Buscando chegar até as Índias por novas rotas comerciais, tá? Por uma rota que seria aqui pelo Oceano Atlântico, não mais pelo Mediterrâneo. Então, nesse sentido, Portugal saiu na frente porque Portugal está totalmente voltado para o Oceano Atlântico. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a nossa aula de hoje teve como principal objetivo nós entendermos o pioneirismo português nas grandes navegações e os interesses da nobreza, da igreja e da burguesia nesse processo. Tranquilo? Beleza? Pessoal, finalizando por hoje a nossa aula, mas não esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações, dê aquele like bacana, né? Para incentivar o nosso trabalho. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Fui!